do primeiro livro das Escrituras Sagradas e da Torá judaica. Gênesis, capítulo de número 24. Nós vamos fazer a exposição nessa manhã dos versículos 10 até o versículo de número 28. Assim diz o Senhor. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Amém. Ó Senhor, a tua palavra foi lida ao teu povo nessa manhã. A palavra que o sermão trará o melhor entendimento. Aplica ao coração dos teus filhos que aqui se reúnem nessa manhã em teu nome, Senhor. Edifica-os na tua verdade. Exorta-nos, admoesta-nos e transforma-nos. E possamos, Senhor, após a tua palavra, estarmos com os corações mais compungidos pela tua verdade e o nosso ser, Senhor, mais semelhante ao ser de Cristo. Para a tua glória, em nome de teu unigênito Filho, nosso Redentor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 24 do livro de Gênesis nos apresenta aqui uma das mais vívidas
e belas cenas dentre as histórias que são narradas neste livro por Moisés. Aqui nós podemos encontrar uma maravilhosa demonstração de um dos principais talentos do povo hebreu, que são as narrativas. Ao lermos um texto como esse, nós podemos observar a preocupação do autor em trazer cada detalhe com seu devido significado, num passo pausado, destacando e fazendo com que os seus leitores se concentrem parte a parte do que está sendo dito, realçando assim a importância de cada uma das palavras que aqui são usadas. Nessa cena, temos aqui retratado de um modo vibrante a relação entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E tudo isso, irmãos, coordenados pela providência divina. E sendo assim, irmãos, temos diante de nós uma bela história de amor. E vejam, uma vez tendo recebido a incumbência de conseguir uma esposa para Isaque, Eliezer diligentemente sai em viagem para Harã, na Mesopotâmia, cidade onde Naor, irmão de Abraão, morava. E nessa viagem ele carrega consigo tudo aquilo que era necessário para que cumprisse com o seu propósito. E isso incluía presentes para a noiva que demonstrariam a riqueza daquele que a chamava. Assim, depois de muitos dias de viagem, no final da tarde, Eliezer chega ao lugar de destino. Porém, ele não entra na cidade como nós vimos aqui. Ele para junto a um poço que se encontrava fora da cidade e que, como era o costume da época, as moças da cidade, ao fim da tarde, tinham o hábito de ir até o poço, encher os cântaros para levar de volta as suas famílias para o serviço noturno e logo matinal. E aqui, então, meus irmãos, eu quero destacar 3 atitudes que toma o servo de Abraão nesse processo ainda da escolha de uma esposa para Isaque. E observem aí no texto, principalmente nos versículos que nós lemos, 12 até o 14, que a primeira atitude que esse homem toma ao chegar na cidade, para a qual ele deveria ir, e na qual estaria ali a mulher que o Senhor daria a Isaque, a primeira atitude que esse homem toma, irmãos, é orar ao Senhor. Vejam aí o que dizem os versículos 12 ao 14. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, e usaste de benevolência com meu Senhor. Então, percebam que o texto nos diz que, ao chegar à cidade de destino, o servo de Abraão fez com que os seus camelos se ajoelhassem, ou seja, descansassem. A palavra aqui, o significado é descansassem. Observem que ele fez isso ainda fora dos muros da cidade, perto de um poço que, como diz Moisés, pela tarde era ao tempo das moças saírem para tirar água. Ali ele ora a Javé, o Deus de Abraão. E em sua oração, ele diz, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
Dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Observem aí, irmãos, que a primeira petição que o servo faz aqui é por Abraão. É pela aliança, é pelo pacto, é pela promessa. Notem que ele condiciona todo o sucesso de sua missão à fidelidade de Deus em suas promessas pactuais feitas ao patriarca Abraão. Pois o que ele diz ao final do versículo 12? Faze beneficência ao meu senhor Abraão. A palavra traduzida aqui, irmãos, por beneficência é resede, cujo significado está ligado à lealdade, à fidelidade, ao amor pactual de Deus e à fidelidade de Deus à sua aliança. Após isso, então, ele declara no versículo 13, estar pronto para ver se cumprir a vontade de Deus através da sua providência. E como ele declara isso? Ora, ele estava diante de um poço, onde o texto nos diz que as filhas dos homens saíam para tirar água. E ali, então, naquele lugar, ele pede ao Senhor um sinal. Ele diz, seja, pois, a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, esta a que o Senhor separou para Isaque. Notem aí, irmãos, que o sinal que ele pede ao Senhor não é um sinal de beleza exuberante nessa mulher, nessa donzela. Não é o seu porte físico, nem muito menos da sua estirpe, mas o seu caráter. Ele pede que o sinal seja percebido pela atitude graciosa, pela amabilidade como essa o trataria, a bondade e o desejo de servir com graça e contentamento. Demonstrando assim, como nós veremos ao longo do sermão dessa manhã, uma série de outras virtudes, irmãos, nessa simples atitude. E vejam, meus queridos, escolher uma noiva, escolher um noivo, um marido, uma esposa, são escolhas importantíssimas. Eu lhes digo, o casamento, a escolha de um marido, a escolha de uma esposa, é a segunda coisa mais importante nas nossas vidas. A primeira é receber a Cristo. A segunda é saber com quem nos tornaremos diante de Deus uma só carne. Uma só carne. É por isso, irmãos, que a primeira coisa que quem tem esse desejo, e aí eu vou aqui diretamente aos jovens e aos pais de nossas crianças, a primeira coisa de quem nutre esse desejo no seu coração, o que essa pessoa deve fazer é o que esse servo fez, é orar, irmãos. Orar. Por que orar? Isso me lembra do que dizia Thomas Boston. Mendigos não compram nem pagam dívidas. Apenas confessam sua insuficiência e clamam por auxílio. Por que orar, irmãos? Ora, porque a oração é uma confissão de insuficiência por parte do suplicante. É uma confissão de incapacidade. E por ser uma confissão de incapacidade, é um clamor para que Deus seja um juiz. Que Deus providencie aquilo que é melhor, aquilo que é justo, aquilo que é bom e aquilo que é santo. Que clama pela necessidade de uma realização que seja para a glória de Deus. Ora, irmãos, por ser quem somos, pecadores, carecemos da graça e da bondade de Deus em tudo nas nossas vidas. Nós não somos autossuficientes. Na verdade, o que nós somos muitas vezes é arrogante. Somos arrogantes e presunçosos. E por sermos assim, é que precisamos ser lembrados diariamente que tudo
o que temos foi provido por Deus. E tudo o que necessitamos deve depender de Deus. Logo, se precisamos de algo ou necessitamos fazer algo, nada pode ser melhor ou mais justo e necessário que recorrermos ao Senhor de todo o universo, ao soberano de toda a terra que a governa através da sua providência. Meus irmãos, quando levamos nossas causas a Deus em oração, nós estamos declarando que confiamos nele, que somos incapazes, que somos insuficientes, mas que ele é capaz, que ele é todo suficiente. Declaramos que ele agirá com justiça, porque ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que são as trevas, de onde elas se encontram. Ele sabe o que é a luz, porque ele mesmo as criou. E ele sabe reconhecê-la. E que, como Pai nosso, sabe exatamente o que é melhor para nós. E isso, irmãos, é o que faz todo homem piedoso. Ora ao Senhor antes de fazer ou decidir algo. E por que ele faz isso? Porque crê que o Senhor, na sua providência, fará sempre o que for santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Se você observar Provérbios 3, versículos 5 e 6, você vai ver que a sabedoria diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiar em nosso próprio entendimento. Quantos jovens não têm se iludido porque têm confiado nos seus sentimentos e desconsiderado a razão e principalmente o que Deus diz acerca da escolha de esposas e de maridos. A sabedoria diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiar em nosso próprio entendimento, que devemos reconhecer Deus como guia de todos os nossos caminhos. Por que nós precisamos reconhecer Deus como o guia de todos os nossos caminhos? Porque os caminhos que os nossos pés pecadores querem caminhar são caminhos tortuosos, mas o Senhor os endireita. O Senhor os leva por uma vereda reta e justa e boa. E logo foi isso que o servo de Abraão fez. Ele considerou essa realidade, irmãos. Logo, ele viu a sua insuficiência, ele não tinha como, a partir do seu próprio juízo, avaliar quem era a melhor dentre aquelas moças para levá-la até a casa de seu senhor, para casar-se com o filho do seu senhor, já que estava sob risco a própria aliança e as promessas de Deus. Então ele reconhece a sua insuficiência, ele reconhece a sua incapacidade e recorre, irmãos, àquele de quem não há falha, aquele que não conhece a derrota, aquele que governa e controla todas as coisas. Recorre ao Senhor. Então ele ora, pede e confia ao Senhor a sua missão. A missão de buscar uma esposa, como lhe pedira o seu senhor Abraão. Uma esposa, não segundo a beleza dos olhos, mas do coração. Não segundo a beleza dos olhos, mas do coração. Era assim que todos nós deveríamos olhar para aquele ou para aquela com quem pretendemos nos casar. Não só para o que é exterior, mas para o que vem de dentro.
E assim nós chegamos então à segunda ação que tomou o servo de Abraão, irmãos. E que ação foi essa? Ora, se na primeira atitude ele orou ao Senhor, na segunda ele observou. Vejam aí os versículos 15 ao 21. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado ao vê-la. Observem aí que o texto diz que antes mesmo que o servo terminasse a sua oração ao Senhor, irmãos, Deus enviou a moça ao poço. E o que ele fez? Ele a observou. Ele observou a sua beleza. Observou também que aparentemente se tratava de uma donzela que não havia conhecido homem algum. Percebendo isso, Moisés diz que ele correu ao encontro dela e então indagou, conforme havia dito ao Senhor em oração, que faria. Assim ele pede a ela para que lhe sirva um pouco de água. E o texto nos diz que o servo olha para aquela moça com admiração e em silêncio aguarda para que se confirme o acordo com o Senhor acerca da sua jornada. É quando ela, então, responde de modo igual ao que ele mesmo havia pedido a Deus. Responde de um modo extremamente amável, de um modo extremamente cortês, e dá então de beber aquele homem, e ainda gentilmente, vejam irmãos, ainda gentilmente se oferece também para voltar ao poço, encher seu cântaro e dar de beber a cada um dos camelos que o acompanharam. Demonstrando assim, não apenas amabilidade e gentileza, mas principalmente hospitalidade. Ora, o que o servo de Abraão desejava encontrar como características numa noiva para Isaac? Uma mulher amável, uma mulher submissa, uma mulher servil. Amável, submissa e servil. Uma mulher que fosse cortês e caridosa. Uma mulher que fosse hospitaleira. E mulheres assim, irmãos, não se acham nos shoppings. Não se acham nas ruas. Não se acham nos bares. Não se acham nos botequins da cidade. Nem muito menos nos teatros. Mulheres assim se acham no Senhor. No Senhor. E é a genuína fonte de águas vivas. Percebem o porquê do poço? Sabe, irmãos, nós vivemos em um tempo onde os jovens têm procurado os seus futuros cônjuges em lugares onde homens e mulheres com essas características não estão. Não estão. E por que não estão lá? Porque esses lugares não são propícios para que enxerguemos, irmãos, essas virtudes. Não são lugares que nos proporcionem visualizar virtudes como essas, para que possamos então tomar
como sendo aquele ou aquela com quem nos tornaremos uma só carne. São outras coisas que aflorarão. Não essas características. Logo, muitos têm buscado errado, e têm buscado errado exatamente porque não têm buscado achar em seus futuros cônjuges essas características. Essas características que a Escritura nos informa. Antes estão preocupados com a beleza exterior, como se essa, com o decorrer dos anos, irmãos, não mudasse completamente. Tem procurado muitas vezes no status social uma falsificação, irmãos, da verdade. Logo, tem buscado errado. E tem buscado errado exatamente porque não tem buscado achar em seus futuros cônjuges o caráter de Cristo. Não é verdade? Para muitos jovens, uma garota piedosa é chata, sem graça. E para muitas jovens, um garoto que gosta de ler a Bíblia, orar, e que gosta de teologia, e que está todo domingo, no dia do Senhor, no culto, e que gosta de estudar e conhecer mais a Deus, esse menino é muito chato. Lá no Ceará diz assim, é sem sal. Daí a razão, irmãos, de boa parte dos infortúnios nos relacionamentos conjugais. Eu ontem falava acerca do amor. O apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 13. E das falsificações do amor. O que é uma falsificação, irmãos? Vocês já perceberam? Que a falsificação, geralmente, ela é mais barata do que o produto original. E tem razão de ser. Ela não tem a mesma qualidade que o produto original. Ela não tem a mesma durabilidade que o produto original. E apesar dela parecer muito, ela não tem a beleza do produto original. Então, muitos jovens têm se perdido porque têm buscado, na aparência exterior, essas coisas, quando, na verdade, o exterior não é suficiente para demonstrar isso. Porque essas coisas só podem ser demonstradas no convívio e no convívio com o Senhor. Um homem e uma mulher piedosos buscam no seu futuro cônjuge as virtudes da graça de Cristo. Por isso, geralmente, eles são cautelosos. Eles são bons observadores. Não basta apenas declarar-se cristão. Porque dificilmente nós vamos conhecer alguém que não diga que é cristão. É preciso conhecer como a fé se mostra na vida daquele indivíduo, daquela moça, daquele rapaz, daquele homem ou daquela mulher. E principalmente, irmãos, não apenas no hall de amigos, não apenas entre as quatro paredes da igreja, mas nas suas famílias. Nas suas famílias. Um filho disposto ao trabalho, obediente aos pais e piedoso, amará sua esposa pactualmente, como Cristo ama a igreja. Não tenho dúvidas disso. Ele a protegerá, ele lhe proporcionará um lar de paz e aconchego, seguro e pacífico.
Uma filha servil, submissa aos pais e dedicada à família, se submeterá ao seu marido como se submete a Cristo. Ela não vai ter muitas dificuldades, irmãos, quando tiver que priorizar a sua família, priorizar o seu marido, priorizar os seus filhos. Ela não se envergonhará de ajudá-lo a ser próspero e ter pelo seu lar a alegria e o prazer de descansar como num belo e majestoso jardim. Logo, todo homem piedoso, toda mulher piedosa deve conhecer, deve observar e, a partir daí, considerar o conselho de Deus, a fim de todas... E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, o contexto nos fala acerca de um casamento, nos fala acerca de uma noiva ou de um noivo, mas pode se aplicar a tudo nas nossas vidas. Entre elas, a escolha de um cônjuge. Exatamente como fez o servo de Abraão, que buscou uma esposa para Isaque. E observem como Deus ouviu a sua oração. Observem como Deus atendeu o seu pedido. Deus se utilizou de uma providência especial. Ele pediu ao Senhor e lhe foi dado. De acordo com a sua fé, lhe foi dado. E vejam, irmãos, Rebeca era tão qualificada que em todos os aspectos ela atendia as qualificações que aquele homem desejava em uma mulher para ser esposa do filho do seu Senhor. Bonita, saudável, humilde, laboriosa, cortês, prestativa. Um bom temperamento. Por isso ele toma então uma terceira atitude diante daquela situação. E que atitude é essa? Na hora que ele percebe que era aquela a mulher para o filho de seu Senhor, mais uma vez ele se prostra e ele então agradece ao Senhor. Veja, ele não duvida de que aquela era a mulher que o Senhor havia separado para o filho de Abraão. Ele não duvida. Ele reconhece. E ao reconhecer, ele se prostra e adora ao Senhor. Agradece a Deus. Então ele ora, ele observa e ele agradece a Deus. Vejam aí os versículos 22 ao 28. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és, filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e o lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Vejam, irmãos, a providência ordenou que ela fizesse o que corresponderia exatamente ao sinal que o servo de Abraão havia pedido a Deus. E foi admiravelmente a contraparte da sua proposta. Não somente ela lhe deu de beber, o que era logicamente esperado, está à beira de um poço, um viajante chega e pede um pouco de água, por uma questão de educação, deveria dar um pouco de água. Mas oferecer também aos camelos. Isso nos mostra, meus irmãos, como Deus, em sua providência, às vezes reconhece admiravelmente aquele que ora com fé e satisfaz os inocentes desejos do seu povo que ora.
mesmo através das pequenas coisas, para que assim ele possa mostrar a extensão dos seus cuidados e possa também incentivá-los, irmãos, em todas as ocasiões a buscar a ele e confiar nele. Hoje, no momento de ações de graças e súplicas, nós agradecemos pelo nosso irmão Williams. E ele sabe o quanto ele lutou para conseguir passar nessa prova. O quanto ele orou e nós aqui juntamente com ele. Não apenas a sua família, seus irmãos e ele incessantemente. E por isso ele se alegra, porque ele sabe que a mão do Senhor está nisso. O que para muitos pode ser uma coisa pequena, mas é algo que se torna gigantesca. E nos mostra, irmãos, a graça de Deus em ouvir as petições de pecadores como nós. E de nos dar muito mais do que aquilo que pedimos. No entanto, irmãos, devemos tomar cuidado para não sermos ousados demais, ao ponto de tentarmos dar ordens a Deus, ou de pedir algo que venha a enfraquecer a nossa fé, ao invés de fortalecê-la. O servo pediu ao Senhor por algo justo, bom e santo, mas infelizmente nem todos nós temos essa consciência. Ao pedir por algo justo, bom e santo, o Senhor ouviu a sua voz e atendeu. Trouxe-lhe Rebeca, filha de Naor. Ele a observou para ver se era ela mesmo e a fez ser provada dentro dos padrões que o seu senhor Abraão havia estipulado. E ao ver que ela correspondia a tudo, inclusive aquele que ele havia pedido como sinal ao próprio Deus, ele não teve dúvidas, é ela. E veja a atitude desse homem ao saber que pela graça e pela providência, Deus enviou a noiva para Isaque. Inclina-se e adora ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Quanta bondade, irmãos, pode haver num simples gesto de cortesia. É por isso que a bondade é sempre digna de louvor. E a razão é muito simples. Deus é bom. E a sua benignidade, como canta o salmista, dura para sempre. Logo, há regozijo no Senhor quando isso acontece, irmãos. Se nós atentarmos para as palavras de Jesus em Mateus 10, 42, o próprio Senhor Jesus nos mostra como gestos simples de bondade são galardoados pelo Senhor Deus. Nisto, então, podemos contemplar a providência conduzindo prodigiosamente aqueles que, pela fé e pela oração, procuram a orientação do céu na escolha de companheiros adequados para compartilhar o seu jugo e tornar-se um só. Os casamentos que são realizados no temor a Deus têm a grande probabilidade de serem casamentos felizes. Mas o contrário também é verdadeiro, irmãos. Casamentos onde se ignora o conselho de Deus, onde se ignora muitas vezes o conselho dos pais, tendem a fracassar. E tornarem-se, ao invés de bênção, uma maldição. E não achem que o divórcio resolve. É para o resto da vida.
um casamento segundo a vontade de Deus, irmãos, tenham certeza, é confirmado nos céus. E se são reconhecidos por Deus e confirmados nos céus, como não poderia ser reconhecido entre os homens? Este servo, este homem, Eliezer, reconheceu e por isso rendeu ações de graças ao Senhor. Em primeiro lugar, ele ofereceu os seus respeitos a Rebeca, em gratidão pela sua cortesia, como nós podemos ver aí no versículo 22. E como ele fez isso? Ele lhes deu enfeites, ornamentos, que uma jovem, especialmente uma esposa, não pode esquecer. Embora, em nossa opinião, não fossem adequados à jovem que apanhava a água. Mas parem para pensar um pouco nisso aqui, irmãos. Parem para pensar nisso. No sermão anterior, do início do capítulo 24, nós falávamos acerca de Isaac como um tipo de quem? De Cristo. Ora, se Isaac é um tipo de Cristo, tipifica a Cristo, Rebeca, sua noiva, tipifica quem, irmãos? A igreja. Quem tipificava o servo de Abraão? Os ministros. O que ele faz com a noiva, o ministro? Dá a ela presentes. Logo, como tal, é digna que seja ornamentada com pedras preciosas. Por que com pedras preciosas? Ora, nós temos aprendido isso na escola dominical, o significado das pedras preciosas. Pensem nessas analogias, irmãos, a fim de tornar-se gloriosa para encontrar-se com seu Senhor e noivo. Ela é adornada com as riquezas de seu Senhor para se apresentar ao seu Senhor. Ela tipifica a igreja, não é? E que riquezas são essas, então, já que estamos falando de Rebeca como tipo da noiva do filho da promessa, que é Cristo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Frutos do Espírito que Deus concede à igreja, para que essa, naquele dia em que o Filho a tomará e a apresentará ao Pai, esteja imaculada. Mas estes, assim como os pendentes e braceletes de Rebeca, não podem elevá-la ao ponto de julgar-se superior ao trabalho uma mulher virtuosa, que trabalha de boa vontade com suas mãos. Nem pode fazer com que ela decline de servir como uma criança, que enquanto tem pouca idade, em nada difere do servo, como diz Paulo em Gálatas 4. E aí vejam, irmãos, temos que saber reconhecer a providência de Deus em nossas vidas e sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ouçam, jovens, ouçam, crianças, e que jamais essa palavra se aparte do coração de vocês. A sabedoria em Provérbios 19:14 diz que do Senhor vem a esposa prudente. Prestem atenção, homens. Do Senhor vem a esposa prudente. É por ter visto isso em Rebeca que então o servo de Abraão, do assombro, vai à adoração, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Precisamos ser gratos por aquilo que, pela graça, alcançamos através da oração. As graças em resposta à oração nos deixam sobre
sob obrigações especiais, por serem especiais, são dignas do nosso louvor. E é isso o que Eliezer faz. Ele bendiz a Deus pelo sucesso da missão que lhe foi confiada pelo seu Senhor. E com seu exemplo de gratidão, pelo êxito de um propósito de outrem. Veja, ele não foi procurar uma noiva para si. Ele não foi procurar uma noiva para um dos seus filhos. Ele foi, a pedido do seu Senhor, procurar uma noiva para o filho do seu Senhor. Pelo êxito do propósito de outrem. E com isso nos ensina a darmos graças, irmãos, pelas misericórdias que nossos amigos, que nossos irmãos também alcançam. Não apenas as nossas. Ele agradeceu. Não só pelo que o Senhor estava fazendo com Isaac, com aquela jovem Rebeca e com o seu senhor Abraão, mas também com ele. Porque estando a caminho, indeciso quanto ao rumo que tomaria, foi o Senhor quem o guiou, foi o Senhor quem o conduziu, foi o Senhor quem o guardou, foi o Senhor quem abriu seus olhos. Ora, Deus levou o servo de Abraão exatamente aonde Abraão queria que ele fosse, a casa de seus irmãos. Aqueles entre eles que tinham saído de Ur dos caldeus, quando Abraão também saiu, mas que não continuaram na jornada junto com Abraão até Canaã, ficaram em Harã. Eles não eram idólatras, irmãos, mas adoradores do verdadeiro Deus e apreciadores da religião da família de Abraão, como nos lembra Matthew Henry. E ora, irmãos, Deus deve ser reconhecido por prover companheiros de jugo adequado, especialmente aqueles que têm a nossa mesma religião. Os fiéis de Deus, por mais destituídos que possam estar, irmãos, dos consolos mundanos, nunca estarão destituídos da misericórdia e da verdade de Deus. E nós podemos ver isso hoje aqui nesse texto. Porque a misericórdia de Deus é uma fonte inesgotável. E a sua verdade é uma fundação inviolável. Como cresce o consolo de qualquer bênção, ver nela a continuidade da misericórdia e da verdade de Deus. No entanto, irmãos, maior consolo e maior alegria devemos enxergar na misericórdia de termos sido feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Pois somente pela graça e os méritos dele podemos, enfim, alcançar a salvação e a vida eterna, a paz que transcende todo o entendimento e o contentamento que não desvanece. Somente por meio de Cristo Jesus nos tornamos como noiva adornada de Cristo. Logo, que o exemplo deste servo de Abraão nos seja um exemplo vívido para que também rendamos graças ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Vamos orar, irmãos?